Então, quando você chega ao final de uma longa sessão, eu sei que os palestrantes foram maravilhosos, alguns de vocês vão começar a piscar os olhos, a tirar uma sonequinha, então, devido também à minha idade, mas o meu título aqui, Dívida e Depressão, e como o Felipe disse, em relação à psicoanálise, o que nós queremos dizer aqui hoje, ou eu quero dizer aqui hoje, perdão, é por que essa dívida aumentou tanto e por que ela se tornou a questão sobre a qual o capital global opera para explorar isso. Porque há 50 anos ou há 100 anos, as dívidas e o sistema financeiro não eram tão importantes para exportações. O capitalismo sempre nos explorou, os trabalhadores explorou os trabalhadores e as pessoas no interior sempre. Mas o que nós temos agora é um novo governo ou um novo esquema nos últimos 30, 20 anos, onde a dívida agora está mais e mais liderada pelo sistema financeiro para que todos nós no mundo sejamos explorados. E tem sido muito concentrado nos últimos 10 ou 15 anos, porque da minha perspectiva, a economia global, a economia do mundo se tornou deprimida. Não está mais nos levando adiante, para frente, para condições melhores de vida. Isso aconteceu em alguns países, mas agora todos nós, todas as economias, quase todas as economias estão deprimidas. O crescimento não é o mesmo do que há 10, 20 anos e há uma grande recessão global que foi causado pelo crash econômico e da crise. Então, essa é uma nova forma de explorarem os trabalhadores e o capital está fazendo isso. Se você pegar o próximo gráfico, eu acho que ele está sem o... Ah, ok. Alguém fez isso por mim. Você pode ver nesse gráfico que a dívida global ou a dívida mundial, a dívida do setor privado, a sua dívida se você comprou uma casa, prestações, todas as dívidas continuam a crescer em espiral nos últimos anos. E como um resultado, ela foi dos mercados emergentes até acima de 200. Então, um dos países que eu vou, que é uma das economias capitalistas avançadas, foi de 280% a 390%. Esse foi o crescimento do PIB. O crescimento do PIB. Então, aqui nós temos a dívida global total em trilhões de dólares ao redor de todo o mundo, subdividida entre os Estados Unidos, China, mercados emergentes e também o Brasil está na partezinha em verde. Mas nós tivemos 217 trilhões de dólares de dívida que agora estão sobre as economias do mundo e aumentou nos mercados emergentes, tanto em relação à dívida externa e também na dívida interna, como a palestrante anterior falou. A dívida interna ela tem sido mais baixa no Equador e a dívida externa está mais alta no Equador. E no Brasil é a dívida interna criada dentro do país em reais que aumentou tanto. E a dívida externa está relativamente pequena em relação à grandeza da economia brasileira. E aqui nós temos um gráfico crucial para vocês. O que mostra é a mudança de débito de financeiro para não financeiro. Então, a dívida não financeira teve o maior aumento. Aí, quando tivemos aquele crash no mundo, as dívidas financeiras diminuíram, mas foram substituídas por dívidas não financeiras. Então, qualquer dívida que não ou não tenha sido criada ou gerada por bancos e pelo mercado financeiro ou empresas financeiras. Então, uma dívida é sua dívida pessoal, é a dívida de empresas e a dívida do governo. Então, esses três setores. Então, o setor financeiro, que tinha dívidas enormes, diminuiu suas dívidas. E todos os outros setores aumentaram suas dívidas. Então, há uma mudança entre dívidas
financeiras e não financeiras. E qual foi o propósito da dívida? Por que ela cresceu tanto, especialmente no setor financeiro? Da minha perspectiva, é porque o capitalismo se tornou mais e mais fraco, ele não está conseguindo obter lucros de todas as pessoas, o lucro diminuiu até a década de 80, os lucros eram baixos, você pode ver no setor financeiro até caiu, e eles tiveram que descobrir uma nova forma de ter lucros. Então, ao invés de investir em novas indústrias, novas tecnologias, eles tentaram especular em bens financeiros. E é muito bom emprestar dinheiro para as pessoas. Se eu tiver $1 para investir numa especulação no mercado de ações, eu não vou ter um lucro muito grande, mesmo se ele aumentar em 50%. Então, eu vou de $1 para $1,50. Entretanto, se eu tiver $1 e alguém me empresta $10 também, e aí eu tenho $11, e se aumentar 50%, eu vou receber $5 e eu posso pagar parte da minha dívida ou continuar fazendo isso. Então, nós temos bancos trabalhando com especulação, tendo maiores e maiores lucros, e a dívida está aumentando. Então, esse é um gráfico que eu mesmo fiz. Se você der uma olhadinha na linha azul, essa é a taxa de lucros nas 7 maiores economias do mundo. Então, quando eles investem em coisas que precisamos, coisas apropriadas, bens de consumo, produção industrial, quando eles investem em bens de capital, indústrias, empresas. Então, a taxa de lucro para isso foi 105 em 94, quando a gente chegou na crise foi menor. Então, a rentabilidade, quando você investe em coisas boas, diminui. Então, aí por isso é que aumentaram a dívida pública e privada. E isso aumentou 30% no mesmo momento que a rentabilidade caiu. Então, houve uma grande expansão do que os economistas chamam de capital fictício. Esse o gráfico eu também fiz. Então, tudo isso aqui é capital fictício, que não produz nada que a gente precisa. Só capital de especulação. Dinheiro dos bancos centrais, dinheiro com poder dos bancos comerciais e de crédito em geral, dívida segurizada que vocês estão falando aqui, alto aumento das dívidas, e também os derivados são a engenharia financeira. É uma coisa bem popular depois da década de 90. Então, dívidas, você cria isso. E isso tem um valor em si só. E como vocês podem ver, isso é uma porcentagem do PIB. No início de 90, o capital fictício era 150 e depois aumentou quando houve a crise em 2008. Aumentou para quase 400% do PIB. Então, nós temos um grande empilhamento de dívidas no mundo que está crescendo. A linha verde é quão rapidamente a economia global tem crescido desde a década de 90 até agora. Vocês podem ver que foi de mais ou menos de 40 para 60 em termos da medida que usamos aqui, mas todas as outras dívidas aumentaram muito, muito mais, especialmente as dívidas governamentais, como veremos. Então, o cenário geral, ou a visão geral em relação a essas organizações fraudulentas que foram criadas para nos explorar, o que está por trás disso é a dificuldade do capital no mundo de crescer de forma rentável. Eles têm que ser rentáveis para crescer, e então eles mudaram e começaram a usar práticas com esse capital fictício. Isso leva a uma crise, a uma quebra, e alguém tem que pagar a conta. Então, nós tivemos várias crises. Nós chamamos de a bolha de créditos, que foi no final da década de 80, no início da década de 90. Aí depois nós tivemos a crise bancária japonesa, depois nós tivemos uma outra bolha de crédito, depois nós tivemos uma crise de tecnologia, depois tivemos um aumento na bolha de crédito, e muitos países da América Latina cresceram, e outras pessoas também,
mas foi um crescimento falso, falsificado. E depois nós tivemos a crise de crédito global, onde tivemos uma crise total, e aí mudamos da dívida do setor privado para a dívida do setor público. Aqui nós temos dívida pública para os países mais avançados. Como vocês podem ver, durante a Segunda Guerra Mundial, nos maiores países do mundo, nós podemos ver que a dívida pública era em torno de 40% do PIB. Aí depois, Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, tivemos picos aqui de crescimento, e depois nós tivemos uma diminuição da dívida. Mas você pode ver que do início da década de 80, a dívida começou a crescer e atingiu um novo ponto, no ponto onde estamos agora, um nível muito alto, que foi de 100% do PIB em dívidas públicas só nos países mais avançados e maduros. Esse é um novo fenômeno que nós temos um aumento da dívida em todo o mundo. Isso traz a gente para um estudo de caso em relação às crises que nós vimos especialmente na Europa como resultado desse crash global que aconteceu em 2007 e 2008, a recessão econômica, os bancos que foram à bancarrota, e nós passamos a dívida, o fardo de pagar a dívida para os cidadãos na Europa. A Zoe já discutiu algumas das questões que aconteceram na Grécia, e eu gostaria de dar uma olhadinha também a casos de estudos de caso na Europa. 5 países que receberam dinheiro para que eles saíssem da sua crise, onde os seus bancos ou o setor privado, ou houve um aumento da dívida e eles queriam passar isso para o setor público. Então, esses países não tinham condições financeiras de pagar essa dívida, então eles foram forçados a pegar mais dinheiro emprestado para pagar a dívida. Então, Irlanda é o primeiro estudo de caso. Então, aqui eu tenho uma citação feita por uma das pessoas que tinha acabado de estudar o caso da Irlanda. Um relatório após o resultado da Irlanda. O que eles dizem? Houve um forte foco na estabilização dos bancos, restabelecendo a solvência, substituindo a gestão e fechando bancos ruins, mas menos ênfase nos empréstimos de reestruturação. Em outras palavras, a reestruturação da Irlanda, eles tinham que estabilizar os bancos. Vocês arranjaram essa bagunça, então vocês têm que fazer com que os seus acionistas paguem a conta. E nós descobrimos que ainda há um grande número de domicílios e empresas que estão endividadas porque os bancos estão tentando fazer esses mutuários pagarem as suas dívidas, e eles foram salvos pelo governo. O resultado na Irlanda é que essa é a coisa mais interessante, que o Banco Central Europeu foi solicitado a ele pelo governo irlandês: você pode nos dar dinheiro para que a gente possa ajudar os nossos bancos? Mas o governo irlandês diz primeiro: a gente não quer pagar todos os bancos porque eles não merecem. Eles deveriam realmente perder dinheiro e sofrer com isso, porque aí a gente poderia limpar as dívidas e estabelecer os bancos. E o Banco Central Europeu falou: não. Você precisa salvar todos os bancos, porque os detentores de títulos de dívida do governo são franceses e alemães, e se você não salvar todos os bancos e esses detentores de títulos da dívida, você vai fazer com que os bancos alemães e franceses entrem em problema. Então, eles arranjaram uma forma de salvar os bancos. Então, esse programa foi estabelecido pelo governo e manteve o setor bancário irlandês salvo. Mas
os gastos que os pagadores de impostos na Irlanda tiveram que fazer, os esforços foram enormes, porque e eles receberam dinheiro mais tarde. E isso me traz para a questão da Grécia. A Zoe já falou sobre isso, mas como vocês podem ver nesse gráfico, em azul claro, você tem a dívida da Grécia em 2009. 300 bilhões de euros, mais ou menos, em 2009. Quase 190% do PIB. Muito, muito alto. Isso é o resultado da recessão, da crise bancária na Europa e também na Grécia. Aí eles receberam dinheiro para pagar a dívida, mas isso diminuiu a dívida? Não, aumentou a dívida. Finalmente, em 2012, eles relutantemente concordaram que eles iam fazer alguns cortes em alguns bancos, mas não foi o suficiente para mudar o cenário. E essa foi a trajetória para a dívida grega, a menos que houvesse um cancelamento da dívida. Em vermelho foi falado o seguinte: olha, a dívida sem ajuda para pagamento da dívida. Olha, eu acho que eu não vou estar com vocês em 2060. Muitos gregos não estarão aqui. Seus netos e filhos vão ter essa dívida, 300% do PIB, se não houvesse o cancelamento, o alívio da dívida. E é claro que ela vai de 15, vai aumentar de 15% do PIB todos os anos para 60% do PIB todos os anos, a menos que a dívida seja cancelada. Então, isso aqui, nós temos a fraude da dívida do euro, que a Zoe já conversou com vocês sobre isso. Então, houve uma auditoria do FEEF. Eles chamam isso de um relatório de avaliação, não é uma auditoria propriamente dita, mas você tem a Gertrude Tampel-Guggerel, uma avaliadora independente, falou sobre esse relatório de avaliação. E a Gertrude falou, qual é o nosso objetivo? Não, o objetivo do EFSF e do ESM, a preservação do capital pago, evitar futuras chamadas de capital e cortes de cabelo nominais. O reembolso que eles tentaram fazer de empréstimos desembolsados e evitar a inadimplência soberana. Então, foi isso que ela tirou de conclusão do relatório. E, então, esses 5 países envolvidos aqui, nós temos o bloco azul, que é quanto o setor privado e os bancos tiveram que pagar em relação à dívida para superar a crise. E os blocos amarelos é o quanto que os contribuintes tiveram que pagar para resolver os problemas de dívida desses países. E como vocês podem ver, 75% de toda a ajuda não foi dada pelos contribuintes e não pelo setor privado. E qual o resultado disso? Nenhuma melhoria na dívida dos governos na Europa, nenhuma melhoria. Estamos falando de 5 países, e eles receberam dinheiro para pagar a dívida e a dívida continua aumentando, não houve nenhuma mudança. E quem tem lucros em relação a essas dívidas? Então, quem tira os lucros da dívida? O Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, até agora, produziu 7,8 bilhões de euros em lucros das suas participações na dívida do governo grego. E de acordo com as estimativas mais recentes, até 2020, o Banco Central Europeu vai ter tido um lucro de 22 bilhões de euros, porque ajudou a Grécia a sair dessa situação. Infelizmente, eu não tenho mais tempo, mas as mesmas coisas estão acontecendo em Porto Rico e outros países. Eu acho que ele falou Porto Rico, mas ele quis dizer Portugal. Então, eu queria dizer isso daqui. O último. Então, o que fazer? O que vamos fazer? Primeiro, precisamos fazer uma auditoria dessa dívida horrorosa
Então, ela não deveria ter sido imposta a esses governos e depois cancelarmos essa dívida. Temos que parar com toda a especulação do mercado de títulos. Então, se o governo precisar de dinheiro para construir uma rodovia ou outro investimento, ok. Mas por que outros bancos e instituições financeiras poderiam fazer especulação disso e causar uma crise para o governo? Temos que eliminar o mercado secundário e toda forma de especulação. Precisamos aumentar as receitas através da tributação progressiva. Precisamos acabar com os paraísos fiscais, precisamos acabar com a evasão, precisamos acabar com as privatizações, que essa é uma forma de tirar os ganhos do setor público. É a última coisa. Por que os bancos existem? Os bancos existem para especular em títulos do governo e derivados, e eles esperam ser salvos quando tudo der errado, ou os bancos têm que prestar serviços públicos, dar empréstimos ao povo, ao cidadão, para que eles possam comprar suas casas? Os bancos não servem para isso? Então os bancos deveriam oferecer serviços públicos, eles não deveriam ser operações especulativas e salvar bancos e bancos o tempo todo e criar crises que nos forçam a sentar aqui e lutar pelos interesses dos contribuintes e dos cidadãos do que desenvolver o país e tudo. Então, muito obrigada.